Prefeitão, o povo tá dizendo que agendou é a solução. Eu seja eleito do que eu seja eleito que ele não seja. Que queira que não queira, um vereador sem prefeito é feito de homem. O problema chega até você e se você for levar a quem realmente tem a competência de resolver para todos, vão barrar, vão dificultar essas questões. Então, o que nós temos que fazer? Colocar a agenda na prefeitura, porque a realidade que nós vivemos hoje é uma realidade de caos. O regional, bater um raio-x, o doutor diz, não tem nada não, bota um elásticozinho na perna e vai para casa. E compressa e gelo, né? Compressa e gelo, pronto. Está com os 15 dias a perna só inchando, endurecendo, nós tivemos lá, mandamos fazer um ultrassom, tinha quebrado a tíbia e o joelho estava todo desmontado. Ligamos Fortaleza, através da amizade, conseguimos lá com que fizesse a operação, foi botar de platina, parafuso e tudo. Eu digo sempre, os ricos têm plano de saúde, se adoecer alguma coisa, já vai para Fortaleza, que não vai nem ficar aqui. E nós só temos um regional para ir, ou a UPA. E se não tiver um administrador com compromisso, que o ajudou sempre tem durante toda a sua caminhada, nós que temos um poder aquisitivo baixo, não temos para levar. Vamos morrer amigo na calçada. Porque muitas vezes, esses remédios contínuos que todos têm, como diabetes, como questão de coronária, que é essa pressão, se não comprar, se não tiver como comprar, com certeza pode chegar a hora. E na época de Aquilô não. A saúde tinha zelo, a educação tinha zelo. Uma coisa que ninguém valoriza, o setor artístico, a cultura tinha zelo. Ele olhava para todos os setores. E a prova é que nesses 12 anos que tem Aquilô como 8, e aderilo como seu sucessor, mas que fazia parte do grupo e faz parte do nosso grupo, e botou ela destaque em todas as áreas. E hoje são destaque, mas se botar de cabeça para baixo as tabelas. Enquanto era primeiro, segundo, terceiro, hoje são primeiro, segundo, terceiro, mas é na parte de baixo da tabela. Isso é a falta de compromisso de ter um gestor público com a população. Como o Agenor sempre olhou para o mais carente, eles estão olhando para o rico, que antes era pobre. O pobrezinho lá do sítio, matuto, hoje, quando vê a foto, só tem empresário. Ele está olhando para quem? Algum segredo deve ter. Segredo louco. E eu digo o seguinte, se a gente paga o IPVA todo ano, por que a estrada não é consertada todo ano? É todo ano que a gente roda, é todo dia que a gente roda. E os buracos tem que juntar durante 4 anos para consertar, voltando bem para a eleição. E os outros anos? Por que Não tinha buraco, não? Se o dinheiro entrou do mesmo jeito. Então, isso é uma coisa que nós todos temos que estar divulgando. Então, 28 dias, 24 horas por dia, nós não podemos mais dormir. Eu comecei acordando às 5 horas da manhã, passei para 4, passei para 3, hoje já estou 2. Por quê? Porque se quanto mais perto, mais a mala preta pode passar. E a mala preta a gente tem que combater com argumento, com propostas e com resultados. E isso eu sei, que no dia 15 de novembro, com o apoio de Renato aqui, que veio a somar com a gente, de Marquinho, que é onde é que está, Marquinho, que veio a somar com a gente. Com certeza, como nós estamos descobertos de um representante para que faça o caminho e o canal para chegar até o nosso gestor, Ageno Neto, nós com certeza, a região unida, a vitória é garantida. Para mim, Prefeitão, o povo tá dizendo que agendou é a solução.